Boa noite a todos. Nós vamos, como sempre, iniciar a nossa palestra de hoje trazendo luz e paz aos nossos corações, nos envolvendo no amor do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos em seu nome. A oportunidade de aprendizado. E juntos, de joelhos em espírito, nos dirigimos a Deus nosso Pai, através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa, Pai, as nossas dívidas à medida em que perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cairmos ante as tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje, ele encontra-se no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 2, 11, 12 e 13. Nós vamos falar de bem-aventurados os pobres de espírito. Às vezes nós lemos alguns ensinamentos de Jesus e achamos difícil de entender. E aí nós precisamos ler, esmiuçar, refletir, para realmente entender e colocar em prática. Afinal, os ensinamentos do Evangelho, os ensinamentos do nosso Mestre, estão aí para que nós os pratiquemos, coloquemos no nosso dia a dia. Nessa passagem, por exemplo, quando ouvimos pobres de espírito, nós lembramos de quantas vezes não ouvimos esse termo de uma forma pejorativa. Quando alguém se refere a uma outra pessoa como, fulano é pobre de espírito. Ou seja, uma pessoa que vive de uma forma egoísta, centrada em si mesmo. Mas não foi isso que Jesus quis dizer nessa bem-aventurança. Aqui ele se refere aos pobres de espírito como aqueles que são humildes. E ele ainda acrescenta que o reino de Deus é para esses, e não para os orgulhosos. Já aqueles que se consideram altos detentores de conhecimento intelectual e que têm o autoconceito de si mesmo, considerando-se assim superiores às questões divinas, esses são os vaidosos e orgulhosos, contrário ao que Jesus chama de pobres de espírito. E é isso que Jesus quis dizer, né, quando diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino do céu. O humilde, aquele que aceita os ensinamentos de Deus e escolhe caminhar de acordo com esses ensinamentos, além de seguir o seu caminho no bem, ele terá sempre o conforto de saber que é amparado. Lembrando que assim, todos nós, independente de acreditarmos ou não, nós somos amparados pelo Pai. Só que aqueles que não acreditam, que não reconhecem, né, todo o seu poder, o seu amor, a sua justiça, esses sequer entendem esse amparo. Bom, qual é a diferença entre nós, aqui encarnados, para que uns se considerem superiores aos outros? A roupa que nós vestimos, o cargo que ocupamos, o carro último tipo que temos, a nossa super casa, nosso nível escolar. Qual é a diferença? Porque se tirarem tudo isso de nós, inclusive as nossas vestes, e nos deixarem nus, nós não somos todos iguais? Qual é
a diferença entre nós aqui encarnados na Terra. A diferença é o orgulho que cada um de nós sente. Uns mais, outros menos. Mas isso pode nos diferenciar, sim. O orgulho é um terrível adversário da virtude encontrada na humildade. E somos todos iguais perante Deus. E estamos aqui encarnados para combater os nossos defeitos, com a ajuda, muitas vezes, daqueles que já possuem essa virtude. Então, os humildes nos auxiliam a trabalhar o nosso orgulho. Aqueles que já são pobres de espírito são instrumentos para a nossa evolução. Eles deveriam ser enaltecidos por nós, porque através deles nós podemos nos tornar o homem de bem que Deus espera de nós. A reencarnação, ela nos faz lembrar que hoje talvez estejamos numa condição melhor que o nosso irmão. Mas quem garante que já não estivemos em condição semelhante? Em condições precárias, vestindo trapos, roupas velhas, desempregados, passando fome, sem ter aonde morar, sem ter estudo. Então, essa diferença, ela nos torna superior hoje, porque temos uma condição material melhor do que do meu irmão, que se encontra em condições tão precárias. Nós sabemos que ao reencarnarmos não levaremos nenhum desses bens materiais que nos diferem nesse momento. Somente levaremos os bens espirituais adquiridos através do amor e da caridade. E aqueles que sofrem com as injustiças de seus semelhantes, os humildes, Jesus pede para que sejam tolerantes, porque todos nós que estamos nesse planeta, de alguma forma, já erramos. Continuamos, infelizmente, errando, tentando acertar, claro, mas nós já erramos e estamos aqui para aprendermos e nos melhorarmos. E esse é o verdadeiro exercício de caridade e de humildade, tanto para os humildes quanto para os orgulhosos. É compreender o seu irmão, aquele que faz sofrer, compreender aquele que sofre. Essa é a verdadeira caridade. Eu encontrei um relato de Adelino da Silveira em Revelações de Chico Xavier, que eu acredito que exemplifica exatamente o tema de hoje. E ele me emocionou muito. Por isso eu gostaria de compartilhar. Eu acho que nada como um bom relato, uma boa história, para que a gente possa compreender exatamente aquilo que Jesus quis nos dizer. Então, Adelino, ele nos conta que ao longo dos anos em que ele ia para Uberaba, naquelas reuniões do Chico, ele conhecia muita gente. Gente boa, gente mais ou menos boa e gente não tão boa. Algumas pessoas o tempo foi apagando, ele foi esquecendo lentamente, mas ele jamais esqueceu de uma figura encantadora, da qual ele vai relatar agora pra gente. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até de manhã, ele viu esse homem pela primeira vez. Naquelas filas quase intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha ainda que rápida com Chico, esse homem chamou sua atenção pela alegria com que esperava a sua vez. Vinha com os passos cansados, fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que ele se aproximava do médium. E não raro o seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas.
Ele usava roupas muito pobres, poídas, andava descalço, pés rachados, o que indicava que raramente teria conhecido um par de sapatos. Vestia uma calça azul, uma camisa verde, com muitos remendos, e um paletó de casimira que apertava, que era bem pequeno, né? E apertava o corpo dele, que já era bastante franzino. Ele tinha uma pele escura, cabelos enrolados e uma ferida nos lábios. E o seu nome era Jorge. Pela sua aparência, imaginava-se que ele tivesse tomado poucos banhos durante a vida. E quando ele se aproximava, com seu corpo magro, sofrido, mal alimentado, ele exalava um odor muito desagradável. Em sua boca haviam poucos tocos de dente, totalmente apodrecido. E quando ele falava, o seu hálito era insuportável. Ainda que alguém não quisesse, era quase que instintivo o movimento de recuo. Quando se aproximava, todo mundo tinha a pressa de dar um trocado para que ele comprasse pipoca, doce, refrigerante, qualquer coisa que o afastasse das pessoas. O Jorge, ele morava com o irmão e a cunhada num bairro muito pobre, praticamente numa comunidade, um cortiço. Ele tinha um quarto pequeno que era um cômodo anexado ao barraco do irmão. Esse cômodo, ele era feito de telhas, pedaços de tábuas e plásticos. Folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boia fria, e o Jorge ficava com as crianças. Então ele alimentava as crianças, trocava as roupas, fraldas e cuidava delas durante o dia, até que os pais voltassem do trabalho. Ele tinha uma alma extremamente caridosa. Mas Adelino, né, que é quem conta essa história, acreditava que ele sofria maus tratos. Desculpem. Muitas vezes o Adelino viu ele com marcas no rosto. E aí ficou pensando que aquela ferida que estava sempre no lábio inferior podia ser de constantes pancadas, de violência. O Chico, ele conversava com o Jorge 5, 10, 20 minutos. Nas primeiras vezes, o Adelino pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele, quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram na sua mão? Por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção para os outros? Somente mais tarde é que o Adelino entendeu que a única pessoa capaz de parar para ouvir o Jorge era ele. Em casa, o Jorge não tinha com quem conversar. E na rua, pela sua figura, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes que o Adelino estava nessa reunião, o Jorge também estava. E assim, por alguns anos, o Adelino habituou-se a ele, né? A ver aquele estranho personagem que aos poucos foi lhe cativando. Hoje, ao escrever esse relato, passado tantos anos, ele ainda chora. E ele diz: a gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos da boca de Jorge qualquer palavra de queixa ou revolta. O diálogo dele com o Chico era comovente. O Chico perguntava: Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. E do que você mais gosta de olhar, Jorge? O céu azul. Às vezes,
penso que o Senhor Jesus está me espiando por detrás de uma nuvem. Depois, o visitante falava da briga dos gatos, da goteira que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo um ninho no telhado. E aí, quando o Adelino pensava que tudo tinha terminado, o Chico falava: agora nosso Jorge vai declamar alguns versos. O Adelino chegava até a se virar na cadeira, né? Perguntando onde é que o Chico arruma tanta paciência. E aí o Jorge declamava 1, 2, 4 versos. Bem, Jorge, agora, para nossa despedida, declame o verso que eu mais gosto. E o Jorge perguntava: qual, tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei. Agora eu lembrei. E naquelas horas o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam ao redor da mesa, formando um grande círculo. E o Jorge, então, colocava o colarinho da camisa para fora, abotoava aqui o paletó com o único botão que tinha, né? E assim, como uma criança quando vai se apresentar, declamar na escola, ele se enchia de orgulho, se inflava e começava: menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, todos riam e ele também sorria. Um sorriso solto, alegre, mas doído, porque a ferida que ele tinha na boca sangrava. Aí ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. O Adelino nunca conseguiu ver que valor era esse. Aí depois que ele guardava o dinheiro no pano, né, onde ele guardava a pipoca, os doces, o refrigerante, ele se despedia do Chico. Mas ele não abraçava o Chico, ele se jogava em cima do Chico. Ele falava quase dentro do nariz do Chico, que ao contrário das pessoas que se afastavam dele pelo odor, o Chico nunca teve o menor movimento de se afastar. Beijava-lhe a mão, que o médium retribuía, e a face dele, que ele também retribuía. E quando o Chico beijava, o Jorge beijava o Chico, ele deixava marcas de sangue, porque a boca sangrava. E o Chico, em momento algum, quis limpar aquelas marcas, nem depois que o Jorge ia embora. E o Adelino pensou: puxa vida, eu, ao chegar em casa, pego um pano e vou lá limpar. O tão famoso chamado beijo do Jorge. O Adelino pensou várias vezes em levar um presente para aquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, ele foi adiando e o tempo foi passando. Ele acabou não levando nada. E ele se lembra disso com muita tristeza e lembra das palavras de Paulo: façamos o bem enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais e o Jorge desencarna. Ele desencarnou numa madrugada fria, completamente sozinho em seu quarto, esquecido do mundo e esquecido de todos, mas não de Deus. Chico contou a Adelino que esse irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que ao desencarnar, Jesus veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou o Jorge do corpo magro e sofrido, envolto em trapos imundos, aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço, como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Deus não faria uma promessa que não pudesse cumprir.
quantos Jorges não encontramos em nosso caminho? Estamos olhando-os verdadeiramente, praticando os ensinamentos do nosso Mestre. Sigamos a orientação de Paulo e façamos o bem enquanto há tempo. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Uma ótima semana a todos. Graças a Deus.